Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. E essa mesa hoje está de peso, viu? Eu tô aqui com o Alan Gani, que é uma honra ter você aqui na mesa. Muito obrigada, viu? De verdade. Imagina, a generosidade aí da sua parte. Um abraço aos colegas, um abraço especial a toda a nossa audiência. E com a gente pela primeira vez também, Ana Beatriz, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Elaine. Espero que não seja a primeira e última de vocês dois, viu? Espero contar com vocês muitas vezes aqui. Também está comigo o Rica Mello. Que prazer estar aqui com vocês nesse dia. E o Daniel José, o nosso style, Faria Limer style. Por favor, produção, um look no tênis do nosso Faria Limer. Olha lá, um pouco super sujo, despojado. Propositalmente pouco sujo. Super Faria Limer. Tô na fronteira do home office, assim, tô quase assim, mais um pouquinho é chinelo e bermuda. Pode vir, a gente super entende, é style. Exatamente, né? Mas boa noite todo mundo na mesa, Elaine e toda a nossa audiência também. Bom, gente, essa mesa está composta por 3 economistas de peso e a Ana Beatriz, advogada, porque nós vamos falar sobre o crédito no Brasil. Por que o crédito é tão caro no Brasil? Então segura aí. Aliás, no segundo bloco, a gente vai ter um quadro novo. Ficou curioso? Então não sai daí, tá bom? Bora lá falar sobre o crédito? O mapa da inadimplência do Serasa, em outubro desse ano, mostrou que o número de pessoas devendo no Brasil atinge 71,8 milhões de brasileiros. Uau! As contas com banco e cartão de crédito tiveram uma queda de 0,31 pontos percentuais. Então vamos lá que eu vou falar. Em maio desse ano, a gente tinha um percentual de 31,9% era o índice de pessoas devendo a bancos e cartão de crédito. Perfeito. Em agosto, esse valor caiu, ele está em declínio, ele foi para 29,2%. E agora, em setembro, para 28,9%. Então, ele vem decaindo. Mas, olha que interessante, enquanto você tem uma queda ali, né, progressiva, da despesa, da inadimplência com bancos e cartão de crédito, você tem um aumento da inadimplência em contas básicas, em outras contas dos brasileiros, tá? O levantamento registrou que a gente também teve uma queda no setor de contas básicas, água, luz e gás, que passou de 24,4% para 23,8%. Mas, em contrapartida, ainda a inadimplência vai aumentando. Quer dizer, nas contas básicas ela também cai, nos bancos também, mas o número de inadimplentes aumenta. O percentual de inadimplentes aumentou 0,12% de agosto para setembro, mas em contas básicas cai e também na questão das despesas com bancos, né? Dívida com banco. E aí, até ao rolar aqui no desempenho aqui da mesa, depois a gente vai falar do desenrola. Eu ia falar no desenrolar da mesa e não ia ficar bom, né? A gente vai falar do programa Desenrola, o quanto ele teve aí alguma participação nessa queda, aí que vem progressivamente, né, assim, em declínio da despesa com o banco, tá? A maior parte dos devedores, gente, são mulheres. 50,4% são mulheres, tá? E a maior faixa afetada está entre os 41 a 60 anos, 34,9%. Mas seguido também do percentual de mulheres entre 26 anos e 40, né? 26 e 40 anos, com um percentual de 34,5%. Então está muito próximo. Quer dizer, são mulheres na faixa que a gente chama de economicamente ativa, né? A faixa das mulheres que trabalham efetivamente, sustentam sua família. Então as mulheres são aí a parte mais afetada de inadimplentes no Brasil. Embora, então, vamos lá, embora a gente tenha uma queda, né, e aí não sei o que papel teve o programa Desenrola do governo nessa queda, inclusive com relação às contas básicas, porque a gente sabe que também o Desenrola incluíram as contas básicas, a gente tem um pequeno aumento do número de inadimplentes, né? E a gente sabe que os juros ainda está alto. Essa semana nós tivemos uma reunião do Copom, que de novo, pela terceira vez consecutiva, baixou a taxa Selic, né, em 0,5 ponto percentual.
A gente agora está falando aí de 12,25, né? Uma taxa bem parecida com o que a gente tinha em maio do ano passado, que era 11,75, que era a taxa mais baixa que a gente tem desse período. Então, a taxa básica de juros vem caindo, mas eu queria já começar jogando aqui para a mesa e vocês fiquem à vontade para quem quer responder primeiro. Basta cair a taxa Selic, ela é ela é o único fator que deixa o crédito no Brasil tão alto? Porque, quando a gente fala de cheque especial e cartão de crédito, a taxa de juros do cheque especial no Brasil chega a 120% ao ano. Quando a gente fala de cartão de crédito, são 330% ao ano. É um absurdo. O Brasil só perde para Zimbábue e Madagascar em crédito mais caro do mundo. Perfeito. O que faz a gente ser um país com crédito ao consumidor tão caro? Basta a gente reduzir a taxa Selic? Queria que os economistas já se posicionassem aqui sobre isso. Olha só, vou começar falando um pouquinho aqui sobre isso. Primeira coisa, é claro que a queda da taxa Selic ajuda muito a reduzir a taxa de juros do rotativo, do cartão de crédito, a taxa para as empresas e tudo mais. É a taxa base aqui da taxa de juros brasileira. Porém, esse não é o único fator, porque o spread brasileiro, ou seja, a taxa de banco, a taxa de juros colocada pela Selic, que é 12,25%, não é a taxa final que se paga no cartão de crédito, você comentou, acima de 100%, nos bancos, ou nos cartões de crédito acima de 300%, porque existe uma série de outros fatores. Então, vamos lá. A inadimplência é um fator importante. Quanto maior a inadimplência, quanto maior o número de devedores, a gente tem 70 milhões de devedores agora, como a gente sabe, um percentual alto, 71, né? um percentual alto de pessoas devendo cartão de crédito. Então, claro, quando um banco, quando uma instituição financeira empresta dinheiro no cartão de crédito, ela entende que ela vai ter que cobrar um certo juros das pessoas que vão para o rotativo para pagarem, inclusive, por aqueles que não pagam nenhum valor. Então, a taxa de inadimplência é um fator importante. A taxa de inadimplência brasileira ela é bem alta comparado praticamente com os países desenvolvidos, é mais alta do que todos os países. Raros os países que têm taxa de inadimplência tão alta quanto a nossa taxa. A segunda coisa que acontece também, que é importante aqui no Brasil, é que a concentração bancária é muito alta. Os 5 maiores bancos brasileiros têm mais do que 80% do crédito nas mãos deles. Agora que você pega outros países como a Alemanha, Estados Unidos, são entre 40% e 50%. A concentração é muito menor, então existe uma competição menor no Brasil do que em outros países, tá? Existem outras questões regulatórias, mas no final das contas, o que a gente tem? A gente tem um país, taxa de juros básica muito alta, inadimplência alta e pouca competitividade. Isso faz com que o nosso spread, juros real, seja um dos maiores do mundo e então faz com que a gente tenha essas taxas tão altas e tão elevadas. Então, tem que mexer e tem que mudar muita coisa para a gente conseguir ir baixando essa taxa. Esses juros 12,25, se ele for caindo para 10, 9, 8, 7, que é a expectativa que vai acontecer nos próximos 2 a 3 anos, se tudo andar conforme a gente imagina que vai acontecer, déficit reduzindo, quem sabe tendo um superávit em 2024, acho muito difícil, mas quem sabe em 2025, né? Taxa de inflação controlada, ela está razoavelmente controlada nesse momento e manter o controle, o governo melhorando suas contas, a gente vai diminuindo. Se diminuir essa taxa de 100% e 3%, provavelmente vai cair bastante, mas ainda assim, provavelmente vai ser muito alta pelos outros problemas que a gente tem no nosso país. Você, Daniel José? Olha, tem vários pontos que eu acho que são importantes, que dá para construir em cima do que o Rica falou. Acho que o Rica mencionou vários eixos que são fundamentais para a gente debater juros no Brasil e o custo do crédito no Brasil, que é enorme. Primeiro, né, os dados que você mostrou no início, Elaine, ele mostra que tem uma queda, mas não é uma queda que mostra uma quebra de tendência. Substancial, não é uma queda grande o suficiente para você falar, poxa, teve alguma mudança sistemática, estrutural no Brasil que fez com que a inadimplência caísse. Então, a gente vê que é uma queda, mas muito pequena ao longo dos meses, que mostra que é um problema muito maior. Né? Um ponto importante, né? Muita gente acha que Selic, a taxa básica de juros da nossa economia, ela é alterada pelo Banco Central porque o Banco Central é maldoso ou porque o Banco Central, o presidente do Banco Central não gosta do Lula, coisa assim. Não, na verdade,
o escopo e a função do Banco Central é resguardar o valor da moeda. Então, tudo que eles fazem são decisões hipertécnicas, assim, com modelos extremamente complexos, que tentam buscar indicadores da economia e que, através desses números, desses modelos, tomar a decisão do quanto que vai ser a taxa de juros, qual que vai ser a alteração da taxa de juros, para ter certeza que a gente não vai entrar numa inflação enorme e a moeda vai perder valor e tudo vai para o buraco. Porque quando a gente entra num ciclo de hiperinflação, como a gente já viveu no começo ali, no final da década de 80, começo da década de 90, e em vários outros períodos da nossa história econômica, é onde a população mais sofre, sobretudo quem é muito pobre, porque não tem ninguém que é afetado mais por inflação alta do que a população pobre. A Selic, como eu disse, ela é decidida tecnicamente. E ela deriva muito do comportamento do governo. Então, se o governo gastar muito e gastar de forma desenfreada, muito mais do que arrecada, o Banco Central naturalmente vai ter que aumentar a taxa de juros. Então, a taxa de juros do Brasil é muito alta, muito por conta do comportamento do governo de gastar muito. Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto que o Rica mencionou é hiper relevante, uma concentração bancária enorme. A gente tem um mercado financeiro super regulado no Brasil, que ele é muito mais saudável do que em outros países, inclusive na crise de 2008, na crise bancária lá dos Estados Unidos, muito do sofrimento e do que foi gerado naquele momento foi por ausência de regulação no mercado financeiro americano, e o Brasil conseguiu se proteger muito bem, mas o problema da regulação é que muitas vezes você consegue ter um resultado positivo, mas também tem resultado negativo. E o resultado negativo é que a gente tem um sistema que tem barreiras de entrada enorme. Se eu quiser começar um banco, se eu quiser exercer uma atividade de crédito, que é uma atividade econômica normal, né, como, sei lá, fazer qualquer outro negócio. Então eu vou fazer um negócio de crédito. Infelizmente, as barreiras para você conseguir operar no Brasil são enormes. E aí a gente tem uma concentração bancária infinita e por aí vai. Um outro ponto importante, e aí é o terceiro ponto, e eu vou parar até por aqui, tem vários outros que eu acho que são importantes também, mas um que eu acho que é particularmente agravante, né, no custo do crédito no Brasil é a ausência de garantias, né? Então, nos Estados Unidos é assim, você hipotecou a sua casa, né? Então, você tomou uma dívida colocando como garantia a sua casa. Você não pagou a dívida, o banco vai lá e toma a casa. Então, o banco, ele está emprestando dinheiro para uma família. Se eles não devolvem aquele dinheiro, ele tem como direito contratual conseguir de volta aquela casa. No Brasil, isso não acontece, né? Os bancos têm muito poucas garantias. Então, no final de contas, se empresta para fazer um financiamento de um carro ou de qualquer bem, enfim, no final de contas, após não pagarem, né, aquele empréstimo, o banco tem muito mais dificuldades de ter de volta aquele bem, de ter de volta a garantia daquele empréstimo que ele lastreou, né? Sobre isso aí, nós vamos falar sobre o marco das garantias, que, aliás, foi sancionado nessa terça-feira pelo presidente Lula. Eu vou pedir ajuda da Ana Beatriz, mas pode concluir. Não, exatamente, eu ia te interromper exatamente para falar sobre isso. Porque esse é um ponto muito importante. Muita gente vai achar que é maldade também. Nossa, os bancos vão tirar o carro, a casa das pessoas. Mas, no final de contas, as pessoas estão tomando decisões econômicas. Se você está tomando empréstimo e não paga de volta, você tem que pensar 2 vezes antes de tomar aquele empréstimo. E isso fala muito sobre o comportamento de consumo do brasileiro, porque o brasileiro não entende a consequência que ele pode ter se ele for irresponsável financeiramente, se ele levar a vida dele financeira assim, de uma forma desenfreada. Tanto que no Brasil tem uma prática de comercial que eu raramente vi em outros países, que é essa história de vender parcelado sem juros, que é uma maneira de você ter crédito, porque você está parcelando, você não está pagando agora, então alguém está tomando o risco de você não pagar, e quem está tendo esse risco são as instituições bancárias, só que sem elas terem a possibilidade de avaliar o seu risco de crédito de uma forma razoável. Então, se eu consigo dar uma parcela inicial na compra de qualquer item, pode ser uma geladeira, a loja, a maquininha do cartão, não estou nem aí se eu consigo pagar as outras mensalidades, né? As outras mensalidades daquele produto. Agora, no final de contas, o grande problema é que
quem vai ter esse risco é o banco, e o banco nem sabe quem é essa pessoa, nem fez uma avaliação para ver se ela pode ter aquele crédito ou não, né? Então, a gente tem práticas comerciais muito ruins e um sistema todo para não viabilizar crédito barato no Brasil. Tem empresas nos Estados Unidos que começam, startups assim, se financiando no cartão de crédito, porque lá os juros é muito baixo, e é muito baixo porque o sistema ele é todo desenhado para que as pessoas tenham acesso a crédito. Exatamente, isso que eu ia falar. Nos Estados Unidos você toma crédito para tudo, né? Tudo lá é financiado. Aliás, se você não financiar, você não tem lá o seu bom credit score, né? Sim, isso. E aí você não consegue muito fazer compra. Lá a mecânica é totalmente diferente, né? E eu sei que eu me empolguei e falei já bastante, mas só um ponto que eu acho que é bem, assim, mais teórico, mas que eu acho que é muito importante. Muita gente no Brasil é contra o capitalismo. Fala, não, o capitalismo é malvado, a gente tem que ter outro sistema, porque não sei o que lá. Muito disso é porque as pessoas não conseguem ter acesso a crédito. Porque o crédito ele é o combustível de uma economia capitalista. Se você quer ter uma ideia boa, se você tem talento, se você quer começar um negócio, só que você não tem acesso a crédito para começar aquilo, você você não consegue jogar o jogo. Então, muito da insatisfação das pessoas com o capitalismo é porque elas não têm acesso a crédito. Bom, antes de passar a bola para você, para a gente falar do marco das garantias, eu queria ouvir um pouquinho o Alan Gani sobre isso. Vamos lá, acho que a pergunta é, por que a taxa de juros ela é tão alta no Brasil? Né? Então, isso parte porque a taxa de um título público no Brasil, ela é muito elevada. A taxa de um título público é a que vai balizar todas as taxas da economia. Por que isso? Porque o título público, o governo, teoricamente, né, no mundo de finanças, pelo menos a gente trata dessa maneira, é a taxa de menor risco em relação ao setor privado. Né? Emprestar dinheiro para o governo tem menos risco. Em última instância, o governo pode emitir, claro, gerando inflação, para te pagar. A taxa de um título público, ela contempla a Selic, e a Selic tem a ver com a inflação, mais um prêmio pelo risco. Historicamente, no Brasil, a inflação ela é elevada comparativamente a países emergentes. Então, a gente já tem uma Selic, que é o remédio lá para combater a inflação, elevado. Isso já puxou a taxa do título público para cima. Um outro ponto é que o risco no Brasil, e aí risco do governo, ele é elevado, dado o tamanho do Estado brasileiro. O Estado é tão gigante que o Estado meio que força taxas de juros muito elevadas para conseguir se financiar, de tão grande que esse Estado é. Só que esse Estado muito grande e que é uma boa para o investidor emprestar dinheiro para o governo, ele acaba ficando tão inchado que eleva o risco fiscal. Eleva o risco de o governo não te pagar, né? O risco de crédito. E aí, isso vai para a taxa. Então, a gente tem uma taxa já que começa ali do governo muito elevada. Se a taxa do governo ela é elevada por esses fatores que eu falei, a taxa do setor privado ela vai acabar sendo elevada. E aí, o que os colegas falaram? A gente tem um oligopólio, tem basicamente 5 grandes bancos tomando conta do crédito no Brasil, então tem baixa concorrência. A gente tem uma ineficiência da justiça também. Então, a justiça, ela é, geralmente, aí a Ana pode falar melhor do que eu, ou você, Elane, mas a justiça, ela é pró-devedor, na maioria dos casos, porque tem essa visão, Daniel, anticapitalista no Brasil. Então, a justiça, o credor está cobrando a dívida ou está cobrando um juros elevado porque o credor é maldoso. É o banco malvadão. O banco malvadão. É o grande banco, né? Exatamente. Só que tudo isso, o que vai acontecer? O mercado reage, e reage racionalmente. Então, você fala, se eu já tenho uma justiça que eu sei que é pró-devedor, na maioria dos casos, eu já vou colocar uma taxa mais alta porque eu sei que eu posso perder na justiça, então eu vou compensar. Então, isso também interfere. A gente tem uma inadimplência muito alta. O brasileiro, ele meio que se acostumou com taxas de juros muito elevadas, então a gente tem essa cultura da taxa de juros elevada, então para ele é natural pagar 400% ao ano no cartão de crédito. Uma loucura. Sim. Né? Tem essa questão da cultura. Quase uma agiotagem. Exatamente. E aí, você como consumidor, você também tem que falar, opa, peraí, eu vou
não vou consumir agora. Quer dizer, eu não vou tomar o crédito agora, eu vou esperar, eu vou juntar o dinheiro para consumir. Então, falta também uma educação financeira também. Tá vendo como é tudo multifatorial. E aí você tem impostos elevados no Brasil, você tem também uma burocracia elevada, né? E tem custos operacionais por parte dos bancos elevados. Então, tudo isso é tudo fator, faz com que essa taxa de juros, o custo Brasil, essa taxa de juros vai lá para cima, o que é muito ruim, porque o crédito, concordo contigo, Daniel, é o motor, é o óleo lubrificante do motor da economia. Sim, exatamente. E o que a gente vê hoje é que a economia brasileira é uma economia doente, porque se tem quase 72 milhões de pessoas endividados e como boa parte deles são em idade economicamente ativa... Inadimplentes, até pior aqui, 70 milhões. Inadimplentes. Então, e como boa parte deles são da população economicamente ativa e são pais, são responsáveis por famílias. Então, hoje no Brasil, 3/4 das famílias brasileiras estão endividadas e boa parte delas inadimplentes. Então, a gente tem um cenário em que... Caótico. Quando você tem um problema e que, sei lá, você tem uma regra, vamos supor, e que 10% do público, de uma amostragem de pessoas, descumpre a regra, o problema não é tanto da regra, né? Não é tanto um sintoma de que a regra está errada, né? Agora, quando tem 77% das famílias brasileiras que não conseguem sair do endividamento, é porque o sistema todo está doente. E está doente por conta de todos esses pontos que a gente discutiu até agora. É um problema cultural, no final das contas. Eu acho que o Alan pegou no ponto que talvez seja o mais interessante, que diz respeito à educação financeira mesmo. Sim, porque perfeito. é isso. Se a gente tem 3/4 da população brasileira endividada, é porque ninguém aprendeu a fazer conta e a analisar. Talvez aí, por uma questão da concentração dos bancos, também não existe muita pesquisa, não dá para fazer um busca-pé de taxa de juros, alguma coisa. Mas aí eu ia até, antes então da gente entrar no marco das garantias, eu queria falar sobre a importância do Open Bank, porque o Open Bank veio para isso. Né? É uma plataforma onde os bancos podem compartilhar dados. Aliás, ele impõe aí o Instituto da Autodeterminação Informativa do titular da conta bancária. Né? O que é Cada um escolhe. Isso. O que é a autodeterminação informativa para quem está em casa? É um instituto do direito que diz o seguinte: o titular da conta bancária, ele é dono dos seus dados. Né? Ele é dono dos seus dados pessoais, do seu histórico, do seu credit score, né, do que ele deve, do seu imposto de renda, e ele pode pedir para o banco A, onde ele tem conta, entregar esses dados para o banco B, se ele entender que a taxa de juros do banco B para o empréstimo é melhor, é mais competitiva que do banco A, onde ele tem uma conta bancária. Então, eu sou correntista do banco A, mas eu quero tomar um crédito pessoal, e o banco B, onde eu não tenho a menor relação, tem uma taxa de juros mais razoável, eu posso falar: banco A, transfere todo o meu histórico de relacionamento com você, todos os meus dados para o banco B. E ele tem que fazer isso. Dito isso, isso é o Open Bank, que a segunda fase entrou agora em agosto desse ano em operação nos bancos. O quanto o Open Bank, de fato, já que você trouxe essa pauta, né, o quanto ele de fato ajudou a essa concorrência e ao crédito ser mais barato para o consumidor final. A sensação que eu tenho, já vou antecipar aqui minha sensação, e aí eu quero jogar isso para a mesa, é que o banco B, né, aqui no exemplinho que eu estava fazendo, ele não está interessado em pegar alguém que está devendo, né? Ele não tem interesse num correntista que já está devendo. Que já depende. Se ele acreditar que aquele correntista vai pagar, ele quer sim, porque os juros é alto, e eu, se eu sou um banco B e entendo que ele vai pagar, eu quero receber essa dívida. Ainda mais se ele paga tempestivamente, né? Se ele é adimplente. Não, se ele é adimplente, eu quero. Então, o problema é se ele é inadimplente. Só dois detalhezinhos aqui. Você estava falando de educação financeira. Nos Estados Unidos, em outros países, isso aqui é matéria nas escolas das crianças ao longo da vida delas. A gente não tem esse tipo de matéria aqui no Brasil. Então, isso aqui é um detalhe. Agora a gente está saindo da história de Banco Central e tudo mais. Nós estamos falando de educação. Então, o Ministério da Educação já deveria, há muitos e muitos anos, ter formado aqui uma cartilha e uma matéria que deveria ser discutida ao longo da vida dos alunos para entenderem sobre educação financeira, para entender as questões de juros. Você sabe que questão de juros a gente falou aqui, 300%?
20% do cartão de crédito, eu estava vendo 50% das pessoas que têm dívida no cartão de crédito são compras em supermercado. Isso me deixa até triste, porque às vezes não é nem a compra do carro, ou do eletrônico, ou do celular, é a compra da comida, é a compra básica. Mas ainda assim, a gente sabe, nós economistas, a gente sabe que existem créditos muito mais baratos, né? Mesmo num banco, um crédito ao consumidor, um CDC e tudo mais, que ele poderia pagar muito menos, mas não existe essa educação financeira, o desespero é tão grande, ele precisa fazer a compra, ele tem um cartão de crédito, os cartões de crédito, então, no final das contas, emitem milhares de cartões de crédito, ele vai lá e se desespera e faz isso. Então, acho que só esse segundo ponto que eu queria trazer. E só no Open Banking, para terminar o ponto aqui, então tem essa questão de que os bancos gostariam de fazer isso, mas as perguntas vêm assim, os bancos querem, de fato, entregar as informações dos bons correntistas ou desses que pagam as contas para que o outro banco tenha a possibilidade de tomar esse cliente fazendo com um empréstimo de juros muito mais baixo e ainda assim provavelmente vai ter um alto lucro, porque os lucros dos bancos brasileiros são os lucros mais altos do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo, as taxas de lucros dos bancos são tão altas quanto as brasileiras. Isso reflete a baixa competitividade que a gente tem, porque é muito concentrado, e isso então também reflete essas altas taxas de juros. As taxas de juros, por tudo aquilo que a gente falou, elas têm que ser altas, mas elas não precisavam ser tão altas quanto elas são. Pelo amor de Deus, a gente só pede pro Zimbábue e pra Madagascar. Mas aí... Desculpa. Vai lá. A pergunta que eu faço, e eu vou trazer novamente a questão da educação, é quem é o correntista que sabe de tudo isso, que sabe o que significa Open Banking, que vai atrás de uma outra instituição, que vai fazer uma comparação de crédito? Com certeza não é um número significativo, eu não tenho esse número aqui. É quem não precisa de crédito. É quem não precisa de crédito, né? Exato. A gente está falando aqui que 3/4 da população tem dívidas. Quantos desses 3/4 efetivamente vão atrás de pesquisar em outras instituições financeiras taxas de juros, vão descobrir o que é o Open Banking, porque é um instituto novo, né? As pessoas não estão acostumadas a isso, né? Agora, isso é uma parte do problema. Por mais que as pessoas, né, tivessem educação financeira, poderia ter uma redução da taxa de juros, que as pessoas teriam mais cuidado para se endividar. Agora, para mim, a questão fundamental é o tamanho do Estado brasileiro. É um grande negócio para o governo, para o Estado oferecer taxas de juros elevadas e conseguir se financiar. E para o investidor também, no mole, eu empresto dinheiro para o governo e eu ganho hoje, né? Eu ganho, dependendo do prazo, 12% ao ano sem fazer nada. Juros sobre juros. Não, o spread bancário hoje é mais de 20%. Não, aliás, então assim, mas a taxa na base, no governo, porque a gente tem um Estado gigantesco que não consegue fechar suas contas, historicamente é um problema, então... Para ele conseguir se financiar, ele tem que oferecer taxas de juros elevadas. Sim. Mas além disso é bom para o rico. Exatamente. A gente está falando que 2/3 da riqueza do país, do que a gente investe, 2/3 da riqueza, mais ou menos, está em títulos públicos. Seja por meio de fundos de investimento, fundos de pensão, ou diretamente via Tesouro ou os bancos comprando títulos públicos. Isso não é normal, não é para ser assim. O que é correto, o que seria saudável... investir para tomar risco. Exatamente. Investir numa empresa, porque ela vai acabar pegando aquele dinheiro para fazer um investimento, vai gerar emprego, vai gerar renda, e aí o motor funciona. Agora, quando eu empresto simplesmente para o governo para conseguir fechar a conta de um excesso de benefícios e de privilégios, a gente não vai ter crescimento. Exatamente. E você explicou um ponto que eu mencionei do porquê que a taxa Selic é alta no Brasil e como essa decisão do Banco Central é técnica. E por que um dos principais fatores que fazem a taxa Selic ser alta, e quando vai lá o Lula, a Gleisi Hoffmann lá xingar o Roberto Campos Neto e falar que é absurdo, você não está baixando a taxa de juros, no final de contas, a Selic é o quanto que é o prêmio pago para a população, para a sociedade, para qualquer investidor do Brasil e do mundo, emprestar dinheiro para o governo brasileiro. Então, quero emprestar para o governo brasileiro, quanto que ele paga a mais? Então, eu estou emprestando aqui 100, daqui a um ano ele vai me devolver 112 e uns quebrados. Então, essa é a conta. Agora, se o governo gasta muito, eu vou aceitar 12,25? Não, eu quero ter um prêmio maior, eu quero receber mais. Se eu emprestar para o governo argentino, eu vou aceitar 12? Não, eu vou aceitar
muito mais, tem que ser mais de 100%, porque eu não sei se eu vou ter esse dinheiro de volta. Olha o caos econômico que é na Argentina. Então, a responsabilidade dos governos impacta diretamente nessa questão que é central na economia. E outros 2 pontos para comentar que eu acho que são muito importantes. Meu tema é educação, que me acompanha meu trabalho, sabe que eu me debruço sobre isso, eu me dedico muito sobre isso. E no Brasil, a gente está falando de educação financeira, mas hoje no Brasil, quem entra no ensino fundamental, em cada 100 crianças que entram no ensino fundamental, só 57 terminam o ensino médio. 43 ficam no meio do caminho. E de quem se forma, se você pegar uma turma de quem se formou no ensino médio e pegar 100 alunos, só 7 deles, das escolas públicas, que é onde está mais de 80% dos alunos do Brasil, só 7 deles sabem matemática no nível adequado, que é basicamente as 4 operações básicas, um pouquinho de frações, um pouquinho de percentuais, de probabilidades. Então, se eu for nas portas das escolas brasileiras e perguntar quanto que é 150% de 2, quase ninguém vai saber responder. Então, quando você tem esse nível de fracasso educacional em matemática, em todas as outras matérias, você inviabiliza qualquer tipo de... Você me permite fazer uma provocação? Porque se você vai nos Estados Unidos, o americano também não sabe matemática na ponta da língua. Mas quando você vê o PISA... Mas eles têm educação financeira. Mas pede troco pro americano. Ele não sabe dar troco sem usar. Percentualmente, ele sabe muito mais do que o brasileiro. O problema aqui que tá levantando pro Daniel é que o número é muito baixo, entendeu? De fato, no Brasil. Não, é só uma provocação aqui. Porque... Se você quer saber se o americano sabe matemática, olha o PISA, que é a avaliação internacional, que avalia matemática, inglês, né, a língua dos países, e ciências. Então, ali você vai ver que os índices de aprendizagem de matemática dos Estados Unidos são muito mais altos que os do Brasil. São correspondentes às escolas particulares brasileiras. Então, a escola pública americana, ela é correspondente às escolas particulares brasileiras. Então, é um nível muito superior, porque o buraco da educação brasileira é muito mais profundo. E um segundo ponto relevante dentro do tema da educação é que a primeira tentativa recente de colocar a educação financeira nas escolas a nível nacional veio com o novo ensino médio, aprovado no governo Temer, que foi enterrado nesse governo Lula. O ministro da Educação do governo Lula acabou com o novo ensino médio, que foi a primeira tentativa real que era uma de boa colocar reforma. A educação financeira dentro das escolas. Então, assim, e priorizava um mais matemática, inglês, né? Com várias matérias extracurriculares, com várias matérias optativas. Então, assim, no final de contas, em todos os sentidos, a gente está andando para trás quando o assunto é educação e também quando o assunto é economia, quando a gente olha a maneira do governo se comprometer, né? Então, é o país que a gente... Mas só para fechar a pauta do Open Bank, o que a gente entendeu, então, nessa mesa é que as pessoas... O Open Bank, ele ainda não pegou, de fato, as pessoas ainda não estão usando isso. O que é, exatamente. gente? As pessoas precisam entender que Open Banking pode ser bom... porque o banco ele pode diminuir os juros se ele tiver mais informações sobre você. Quem tem essa ideia? Quase ninguém no Brasil. Então, no final de contas, ele é algo positivo para o sistema bancário, porque eu escolho se o Itaú vai saber o que o Bradesco sabe sobre as minhas contas, e eu tenho conta, por exemplo, nos dois, né? Ele vai conseguir cruzar as informações e ele vai falar assim, olha, Daniel, então a sua taxa que você vai ter que pagar para esse empréstimo, seu empréstimo pode ser maior e a sua taxa pode ser menor, porque eu estou vendo tudo que você tem em todos os bancos e não só aquilo que você me apresenta na minha instituição. E aí faz sentido para quem quer tomar dívida de forma responsável. Agora, para grande parte da população, não tem muita ideia de que se o banco tem mais informações sobre você, o crédito pode ser mais barato, né? É uma oferta e demanda de dinheiro. Um ponto sobre o Open Bank é assim, de fato, ele vai trazer redução das taxas de juros, tá? Não vai ser agora, não é momentâneo. Isso aqui, na verdade, acontece e todo mundo vai acabar dividindo as informações, mesmo que você não queira. Porque os bancos, em todas as novas contas, em todos os novos cartões de crédito, todos os contratos vão estar lá, vai ter um xizinho que você vai ter que colocar falando assim, sim, eu disponibilizo as minhas informações para ser dividida, não sei o que, acabou. Isso aqui eu tenho certeza absoluta, é isso que acontece. Sim, o termo de consentimento. Então, isso aqui já acontece com todas as empresas. Se você é um empresário, tem empresa, e você quer tomar
crédito nos bancos, você é obrigado a fazer isso. Praticamente os grandes bancos, todos eles sabem as dívidas das empresas, de todas. Se você não assina isso, o banco fala assim, não te empresto dinheiro. E posso falar, até acho que faz sentido o banco fazer isso, porque também mostra, olha, se você está com medo de me dizer o quanto que você está emprestando no outro banco, bom, eu já estou com medo de você agora. Isso quer dizer que pode ser que você tenha dívidas que você pode não conseguir pagar. Deixa eu ver qual que é o seu salário, deixa eu ver qual que é a sua renda. Se você já está muito endividado em outros lugares, pode ser que não faça sentido eu te emprestar dinheiro. Então, no final das contas, todo mundo vai entrar no Open Banking, queira a gente ou não queira a população ou não queira. E isso vai ser positivo. Isso, na verdade, é uma certa maneira de a gente começar a ter esse credit scoring, né, que já existem em outros países, que acabam reduzindo as taxas de juros nesses países para algumas pessoas. Ora, se o banco entende, se uma instituição financeira sabe, tem a informação de que a Elaine é uma boa pagadora, durante a vida inteira pagou super bem e tal, não faz sentido. E a taxa básica de juros é 1,5% ao mês, me empresta 2,5%, me empresta próximo, ganha um pouquinho de dinheiro, um spread, não precisa me emprestar 8% a 10%, porque eu sei que a Elaine vai pagar. Agora, se eu tenho informação que a Elaine, não é o caso da Elaine, pessoal, não paga, deixa todas as contas durante 10 anos, nunca pagou nada direito, ficou um monte de coisa lá pra trás, pra eu emprestar pra Elaine agora vai ser caro demais. Entendi. Então, isso, evidentemente, o Open Banking ajuda a fazer isso. Várias startups e várias instituições financeiras novas vão entrando e utilizando as informações do Open Banking. Os grandes bancos, na verdade, não querem muito passar a informação, eles querem recolher a informação. Eles não querem passar a informação porque sabem que o crédito vai ser mais disputado por outras instituições financeiras. Mas aí, o Banco Central tem que auxiliar, como o Dani estava comentando no começo, né? Para que outras instituições também possam ser bancos. Gente, vamos lá. Sou amigo pessoal da Cris Junqueira, do Nubank. Demorou. Eles ainda não são bancos. Eles ainda não são um banco. Tá? Ainda não é um banco porque ficou anos e anos e anos tendo que participar com outros bancos, porque demora para o Banco Central 10 anos, uma eternidade, para conseguir, de fato, liberar a licença para operar como banco. E tudo bem, começou com cartão de crédito, foi aumentando as contas, foram comprando outras instituições e tudo mais, mas como demora isso? E pensa, o Nubank já é um gigante, o maior banco digital do mundo, né? Tantas outras instituições financeiras e startups que poderiam ter muito sucesso, como eles também tiveram, mas que não conseguiram passar por todo esse caminho. Então, muita coisa ainda tem que acontecer de fato. O Open Banking vai ser uma realidade, vai trazer um benefício para a população, mas não é agora. Isso vai acontecer ao longo dos próximos semestres e ao longo dos próximos anos. Tá, e aí eu quero só falar agora do marco das garantias, e aí, Ana, eu vou pedir sua ajuda, porque essa semana o presidente Lula sancionou o marco das garantias, que facilita a execução de dívidas por bancos e permite que um mesmo imóvel seja usado como garantia em mais de um empréstimo. Até então, um imóvel só servia como garantia para um único empréstimo. Agora, você pode fracionar isso e eu vou querer que você explique, tá? Mas teve um veto e o presidente vetou justamente o trecho que permitia, por exemplo, a apreensão extrajudicial de automóveis. A justificativa afirma que esse dispositivo criaria um, entre aspas, risco a direitos e garantias individuais e incorreria em vício de inconstitucionalidade. A proposta original é ainda do governo do Jair Bolsonaro, que foi enviada ao Congresso em 2022, mas ganhou endosso da gestão petista pela expectativa que o conjunto de medidas gere efeitos positivos no mercado. Ana, explica para nós esse marco das garantias. Vamos lá. O Marco Legal das Garantias, como você mencionou, é um projeto de lei que surgiu no governo Jair Bolsonaro lá em 2021 e ele foi aprovado recentemente. O Lula acabou de sancionar com vetos. E o objetivo desse projeto, que é muito nobre, é dar mais celeridade a processos extrajudiciais de apreensão e de execução, justamente para desafogar o Poder Judiciário. Eu fiz um pouquinho da minha lição de casa e descobri que mais de 40% dos processos judiciais que tramitam hoje no Poder Judiciário dizem respeito à execução. E é como vocês mencionaram, embora seja uma processualista e fiel defensora da ampla defesa, hoje a gente tem um sistema jurídico que premia o devedor. Sim, como a Longani falou. Ele premia o devedor pela demora. E quando a gente fala de demora, não é só porque o prazo é contado em dia útil. A gente tem um verdadeiro afogamento. São tantas demandas.
aliadas a tantos recursos que você pode propor ao longo da tramitação de um processo, que o credor cansa. Sim. Né? E quando o credor cansa, e eu estudei e aprendi isso para estar com vocês hoje, quem paga, paga mais caro. Porque não vai ser ele o tonto da história. Né? O banco sabe melhor do que ninguém onde ele vai compensar a demora do Poder Judiciário numa execução. Então, dito isso, o Marco Legal das Garantias tem um objetivo muito bonito. Eu sou, assim, um pouco descrente da prática desse projeto, dessa lei. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, por conta exatamente do que a gente está discutindo até agora de educação financeira. Porque vamos lá, como você mencionou, eu tenho um imóvel. Esse imóvel vale R$500 mil, ele é avaliado. Eu dei este imóvel em garantia porque eu precisava de 30 mil. Até agora, este imóvel ficava preso até eu pagar os meus 30 mil, mesmo que ele valesse muito mais. Tá. Pelo Marco Legal das Garantias, eu posso agora o quê? Fracionar ele. Tomei 30 mil. Passou um tempo, tô pagando, tá legal, mas agora eu preciso de mais 50. Pô, ainda cabe dentro desse bem de 500 que eu tenho, vou jogar. A princípio, é o mesmo banco quem deve fornecer esse segundo empréstimo. Ah, tá. Você não pode usar o mesmo imóvel para vários bancos. Ele fala... Dentro dessa questão aí do Open Bank. Eu não posso oferecer o mesmo imóvel para vários bancos. Então, na prática, a gente vai descobrir a seguir. Porque ele fala em no mesmo sistema cooperativo, tá? Eu imagino que os bancos vão ter menos interesse, porque vai ter imbróglio. Sim. Já é difícil você pegar imagina, né, ter que lidar com um imóvel ou alguma coisa que está em garantia com 2 ou 3 empréstimos. Exato. Para o mesmo banco que confia naquele correntista ou entende que deve pagar, faz todo sentido ele seguir emprestando mais, né? E na verdade existe um outro ponto que diz respeito a se uma das dívidas não é paga, você pode executar pelo todo. Então faz um sentido maior aí ser o mesmo credor, tá? O ponto será que o brasileiro tem conhecimento suficiente da administração do seu próprio patrimônio para fazer essa manobra de garantia sobre garantia sobre garantia? Aí vocês podem... Aí cai de novo nessa questão da educação. Cai. Então, assim, tem que cercar de todos os lados. Concordo absolutamente com o que você falou, Ana. Eu acho que é importante o marco das garantias, flexibiliza o mercado de crédito, torna ele mais ágil, mas pode ser também uma arma perigosa e que pode potencializar a inadimplência justamente por pessoas com falta de conhecimento e vão acabar se endividando muito porque se tornou mais flexível. Então, acho que tem que atacar pelas duas pontas. Teve o marco das garantias, mas colocar como algo primordial, né, na grade curricular, uma educação financeira. E não é um projeto para amanhã isso daí. Isso é para uma geração. Que é um problema do Brasil, né? A gente só pensa no curto prazo. E é algo para uma geração. E um outro problema do Brasil é que as pessoas tendem a olhar só para o que afeta elas e não para aquilo que afeta a sociedade como um todo. Por que eu digo isso? Porque se você toma um empréstimo e não consegue pagar e o banco vai lá e toma a sua casa, aquilo vai ser um trauma para aquela família e vai ser uma situação dramática. Mas para o sistema como um todo, aquilo vai deixar o crédito mais barato para a sociedade como um todo. A economia vai crescer mais, mais pessoas vão ter acesso a crédito e tudo mais, porque quem não está cumprindo está sendo penalizado. Então, nessa dinâmica de que, poxa, se eu tomo dívida de uma forma desenfreada e não tem consequência, e aí tudo bem, porque alguma outra pessoa vai... de alguma maneira financiar a minha irresponsabilidade, isso deixa de existir e aí o sistema funciona como um todo melhor, a economia cresce, mais negócios surgem, o Brasil começa a andar um pouco mais na direção de ser um país mais moderno, com uma economia moderna, um país mais desenvolvido. Então, é claro que o impacto em muitas famílias vai ser brutal e vai ser que a provocação... Mas o resultado final... para a sociedade é muito positivo. A provocação que eu te faço é a seguinte, o Rica comentou conosco que grande parte das dívidas de cartão de crédito são para supermercado. É um absurdo. Né? Você está falando de uma série de vantagens e de benefícios com os quais eu concordo, mas
a gente se esquece de olhar para a situação de miserabilidade do povo brasileiro. Porque eu não tô falando de um devedor que foi comprar um telefone novo e aí ele resolveu não pagar. Talvez, assim, uma parte da dívida do supermercado seja porque ele comprou um telefone novo. Então, muito disso acontece. O problema é que... Concordo. Eu não sei. Eu vim de uma família muito simples. Assim, muito simples. Minha mãe era diarista, eu sou mais novo de 11 irmãos. Assim, o meu meio é o seguinte, você ganha um pouco de dinheiro, você vai lá, compra parcelado um tênis novo. É isso. O Brasil... Não é esse que você está usando hoje, né? Não, esse é mais tranquilo. Assim, essa é a realidade. As pessoas não têm, infelizmente, uma noção do que é prioritário e daquilo que, sabe... E muito de como a sociedade funciona, com mídias sociais e tal, não sei o quê, de ostentação pra lá e pra cá, não sei o quê, as pessoas começam a ter um padrão de consumo. No lance do supermercado... É que eu acho que a gente vai acabar penalizando as pessoas que não estão... com essa malícia, vamos dizer. É o cara que tá no desespero querendo comprar um alimento. Então, existe um percentual de pessoas que a minha preocupação é voltada para essas famílias. Agora, também, infelizmente. Há uma ideia no Brasil de que crédito, quando você tem um cartão de crédito, um outro instrumento, é renda, né? Então eu vejo isso, até tem um grande amigo... É uma renda complementar, exatamente. Né? Tem gente que acha que o cheque especial é seu. Foi meu colega de faculdade, né? Eu fiz economia, ele fazia administração na USP. Por isso todo mundo tem que fazer economia. E foi um alto executivo e tal. E na época, isso, recém-formado, era uma viagem que a gente ia fazer, algo do tipo. Eu falei, não, tá muito caro, não vale isso. Ele falou, não, mas parcela, pega a crédito. Eu falei, não, mas vai continuar sendo caro, não vai mudar a minha realidade. E você vai continuar tendo aquele dinheiro, exatamente. Né? Então, mas há uma ideia hoje de que isso em classes mais altas, educadas. Todo mundo. De que o crédito, imagina, é uma renda complementar. Não, você vai ter que pagar e vai pagar com caro. Então, muitas vezes a pessoa tá lá no supermercado, coitada, ela é vítima, né? Oferece lá, tem um cartãozinho aqui de crédito, você vai pagar só depois, não tem nada. Ah, que beleza. 120 dias para começar a pagar. Ai, olha. E aí, né? Isso é música para os ouvintes. Exatamente. Mas também, por isso que é importante também ter um certo nível de regulação, porque, por exemplo, o que eu vejo de empresas oferecendo crédito para idosos... Sabe, isso é um absurdo. É um absurdo. Sabe, isso aí devia ser pra mim de algum, assim, é uma exploração. Minha mãe da inocência passou por uma dessa. Minha mãe passou por uma dessa. Sério? Passou. Aí fui lá, falei no banco, e cartão de crédito no supermercado, e oferece. E a pessoa cai. Exatamente. Mais de uma vez no meu escritório tive que interditar por prodigalidade as pessoas. Explica pra quem tá em casa. Desculpa, gente. Explica pra mim. Eu também não sei o que é isso. Eu acho que são os espertões, mas vamos ver se é isso. Desculpa. Prodigalidade, é o pródigo. Caramba. É o pródigo. O pródigo é aquele que gasta mais do que ele tem. Né? Só que a lei nos permite interditar uma pessoa que gasta mais do que ela tem de forma contumaz. Vai querer fazer é isso aí. Os filhos fazem isso. O meu tá assistindo e também deve estar pensando, você. Meu marido não vai assistir esse programa esse final de semana. A gente pode fazer um comentário que a gente acabou não falando? Porque a gente tá falando do marco das garantias e tem um outro tema que já foi votado há mais de 5 anos, que é sobre as duplicatas eletrônicas. E eu que tenho empresas também, né, e eu tenho muitos clientes que são empresas. Quando você tem uma duplicata, é muito comum no Brasil, quando você compra alguma coisa de uma empresa, você tem um título e você poder pagar isso com algum prazo, paga lá com 28 dias, 35 dias, esse tipo de coisa. Quando as empresas começam a ficar endividadas, começam a ficar sem dinheiro, elas começam a descontar essas duplicatas, né? Então ela vai até um banco, uma instituição financeira e fala, olha, tenho aqui um título aqui que eu vou receber... Aliás, foi o que quebrou as lojas americanas. Que eu vou receber daqui a um mês um valor R$1.000. Então, olha, o banco fala, não, beleza, você vai receber daqui a um mês R$1.000, então eu vou te pagar agora 950, eu vou te cobrar uns juros e tá tudo certo. Só que o que acontece? Alguns devedores pegam essa mesma duplicata e descontam em 2, 3, 4, 5 bancos. Pode?
Pode, porque não existe um controle hoje. Não é como num cartório... Tem um sistema. Não existe um sistema. Não é como um cartório quando você vai e entrega um imóvel em garantia, né? Você tem um imóvel, você quer comprar, fazer uma dívida e você entrega em garantia. Então, depois você quer vender o imóvel, aparece lá na matrícula do imóvel. Opa, esse imóvel aqui está em garantia. Ele fica travado, você não consegue vender. Uma duplicata, não. Isso já é uma coisa antiga, já faz 5, 6 anos. E até agora o Banco Central não regulamentou isso. Então, continua existindo duplicatas que podem ser colocadas em mais instituição financeira sem que ela saiba. Ou seja, estamos na era do Open Bank, da tecnologia, e o Banco Central ainda não resolveu. Uma coisa antiga, entendeu? Uma discussão simples como essa. Besta. Simples, se discutiu em 2023 sobre esse tema, ainda não se regulamentou, tem uma regulamentação que precisa acontecer. Eu estava até dando uma olhadinha aqui para ter certeza que isso aqui não tinha sido regulamentado. Até o mês passado não tinha, né? Só se regulamentou agora nos últimos 30 dias. Mas essa é uma coisa de muitos anos, já que, né, a gente que está ouvindo aqui, não sei se vocês estão acostumados, mas é um negócio que também tem uma potencial de redução de juros muito grande, porque aí eu vou acreditar mais das empresas, falando, opa, não, eu tenho certeza que essa duplicata eu vou receber. Como a gente vai, daqui a pouco, já encerrar o primeiro bloco, eu não queria encerrar sem falar de duas coisas. Primeiro, sobre o Desenrola. Queria entender com vocês o quanto o Desenrola, de fato, ajudou aí, principalmente essa população mais carente que nós falávamos aqui, que se endivida no cartão para supermercado, né? O Ministério da Fazenda informou no final de setembro que o programa Desenrola de renegociação de dívidas alcançou 126 bilhões em descontos. Ao todo, foram 59 bilhões em descontos para dívidas até R$5 mil e outros 68 bilhões para débitos entre R$5 mil e R$20 mil. Nos 5 primeiros dias do programa, 2 milhões de pessoas limparam o nome. E aí, limparam o nome, ajudou ou vocês acham que as pessoas limpam o nome e acabam, sem querer, caindo de novo no mesmo problema? Isso é um círculo vicioso, Alan Grande. Primeiro, é paliativo, é algo que resolve o problema a curto prazo e não numa magnitude tão resolve abrangente. O sintoma, né? O sintoma, como você trouxe aí os dados no início do programa. O segundo ponto é que isso não é de graça. Então, é algo para se pensar. Por quê? Porque o Desenrola, o banco está tendo um incentivo. E qual que é o incentivo? Ele tem um crédito tributário. Então, significa que a sociedade está pagando para o banco, para o banqueiro. A gente está pagando para o banco. Quer dizer, é justo isso? É razoável? A pessoa se endividou, sabe lá Deus o motivo. Tem pessoas que se endividam porque realmente estão precisando, mas também tem pessoas que se endividam porque não administraram bem o dinheiro. E aí a sociedade acaba pagando para o banco recuperar parte do dinheiro e não ter um prejuízo, e essa pessoa não ter a consequência do hiperendividamento. Quer dizer, isso é razoável? Então, muitas vezes, a solução ela tem que ser dolorosa, né? E aí, essa solução dolorosa, ela passa por uma solução de mercado. Porque, caso contrário, se a gente não cortar o mal pela raiz, a gente vai ficar nessas soluções paliativas e com taxas de juros elevadas, potencializando a inadimplência. Se eu puder complementar e seguir na linha do Alan, é o seguinte, para mim, o Desenrola, ele é um remédio para dor, só que a causa da dor é um tumor no cérebro. É isso. Então, assim, perfeito. Certamente está te ajudando hoje, amanhã e nos próximos dias. Mas está resolvendo o problema? Obviamente não, porque o problema é de uma origem estrutural, que é o que a gente discutiu até agora. E um outro ponto que o Alan mandou muito bem e que muita gente não presta atenção é que o dinheiro não é do governo. É o nosso dinheiro sendo usado para cobrir o rombo de dívidas de outras pessoas. Então é sempre nessa lógica. Quem paga o imposto tudo certinho, bonitinho, está pagando por quem não se endividou e foi irresponsável. Exatamente. E, no final de contas, quando a gente fala de orçamento público, isso é sempre uma realidade. Porque se o governo está tendo que usar dinheiro para alguma coisa, ele está deixando de usar para outra. Então, esse dinheiro que ele vai pagar para cobrir o rombo de quem está endividado, é um dinheiro que poderia estar indo para um Bolsa Família, é um dinheiro que poderia estar indo para um programa de infraestrutura
de saneamento básico, é um dinheiro que poderia estar indo para a educação básica, pensando em melhorar os resultados para que todo mundo aprenda educação financeira. Então, é esse o dinheiro que a gente está falando. Não tem dinheiro do governo, é o nosso dinheiro, que é dentro desse grande cofre que é o governo, que escolhe para onde vai. Nunca sai de graça. Nunca sai de graça. E um outro ponto do Desenrola é o FIES, que foi uma grande besteira do governo Dilma, né? Dilma 1, né? Dilma 1. Que é basicamente o programa que é um financiamento para todo mundo que queira estudar numa faculdade particular e que criou, né, inúmeras universidades particulares de qualidade duvidosa espalhadas pelo Brasil e que as pessoas se formam e não têm emprego e vão dirigir Uber ou vão para algum emprego informal, né? Então, é um programa que gerou um monte de universidades que não fazem sentido existir e que chega lá no final e aí a pessoa não tem emprego e ela não consegue pagar aquele empréstimo estudantil. E aí o que acontece? Quem que está tomando o risco daquele empréstimo estudantil? O Ministério da Educação. Então, o dinheiro do Ministério da Educação, que é para ir para a criançada aprender a ler e escrever, deixa de ir para a criançada aprender a ler e escrever para pagar, para cobrir o roubo de empréstimo feito para o pessoal fazer universidade particular de péssima qualidade. Olha que ótimo programa do governo do PT. Tudo que o MEC libera fácil, o Bacen segura, né? Tudo. Quem que vai querer o colateral? Quem que vai querer o risco? A galera que paga é sempre a mesma turma. E o pessoal, câmeras. É a mesma turma que paga quem está assistindo. É a mesma turma que paga tudo sempre. Geralmente é a turma do que a Bia falou. É a turma que está na base da pirâmide da população. Exatamente. É os 80% da população que ganha até R$ 2.500 por mês. Ô, gente, só um detalhe, só um contraponto aqui. Que apesar de que é um remédio, né? Como a gente estava para um tumor, de fato, vai curar a dor. E acho que vocês têm toda a razão. A dor está aqui, né? O governo e alguns governos, eles pegam as dores, às vezes, de outros governos, às vezes até de um governo dele de 10 anos atrás ou de 8 anos atrás. Mas a gente, de fato, tinha uma população, milhares de pessoas endividadas, 2 milhões delas com dívidas de até R$100, dívidas de valor baixíssimo, né? Que impediam essas pessoas, inclusive, de até poderem tomarem créditos maiores e tudo mais. Então, eu acho que tem um valor positivo pelo programa. Eu não acho que o programa é um programa que foi ruim. Eu acho que é um programa um pouco injusto para a sociedade, como a gente estava comentando. Afinal, são os bons pagadores. Você que paga as suas contas em dia aí, que está ouvindo a gente em casa. Muitos de nós aqui, né? Elaine, estava brincando. Elaine também, boa pagadora, né? Nós que pagamos um pouco o pato. Não por todos, né? Tem faixas do programa e tem uma faixa do programa que tem lá 8 bilhões de reais do governo. O governo tem um fundo garantidor e esse fundo garantidor, de uma parte de todos esses 100 bilhões que a gente está falando, o governo banca ou auxilia os bancos, caso, inclusive, essas dívidas não sejam pagas. Então, não é do valor inteiro, é de um pedaço disso. Eu acho que o ponto aqui é justo. De fato, essas pessoas estão acabando recebendo descontos, né? Ou recebem uma premiação por não pagarem, e quem paga a conta é o resto da sociedade. Porém, o programa, acho que foi um programa interessante, é um programa que reduz taxas de juros, né? As taxas vão para 1,99% ao mês no máximo, 60 meses para pagarem. Tem muitas pessoas que fizeram dívidas em momentos, né, realmente que estavam ali perdidos, não sabiam o que estavam fazendo e tem uma segunda chance de ter uma taxa de juros possível de se pagar e um financiamento possível de se pagar. Você consegue limpar o nome e, claro, se a pessoa não paga depois essa dívida ao longo do parcelamento, ela volta a ficar negativada. Então, existe essa possibilidade de, como se a gente fosse dar uma segunda chance para as pessoas. Numa certa transferência de renda da sociedade, eu entendo que ela é positiva, mas ela não pode ser o único remédio e é um remédio que pode ser utilizado poucas vezes, porque no final das contas não resolve a causa do problema. Você pode incentivar, né? Sim, eu sei que no final das contas o governo vai me salvar, é o risco moral. E aí, FIES é isso. E aí eu vou me endividar. Mas é que é duro, você vê pessoas quase morrendo, então você fala assim... precisa fazer alguma coisa, e foi uma promessa de governo, inclusive. É que você não tem como mensurar quem que é a pessoa que realmente está estrangulada e quem que está se aproveitando dessa situação. Que é sempre um grande problema. De uma forma geral, eu acho que tem um ponto importante no que você disse, Rica, porque, usando de novo a analogia do remédio, se uma pessoa está com febre e está com 40 graus e 41 e 42 e está
corpo quase colapsando por conta da febre, o médico não vai ficar assim, deixa eu ver qual que é a causa raiz desse problema. Não, tem que tratar o sintoma de forma imediata. Aí depois você vai na causa raiz. O problema do Brasil é que a gente trata sintoma e a gente não Só vai na causa raiz. a vida inteira, é isso aí. 30 segundos, porque eu preciso terminar o primeiro bloco. Eu queria ouvir do Gani qual é a perspectiva para 2024. Com essa queda da taxa Selic, você acha que a gente vai ter uma melhora aí nesse 71,8% de inadimplentes no Brasil? Então, não, infelizmente não. Por quê? Porque a queda da taxa Selic, 30 segundos, ela não é imediata e ela não é uma relação 1 para 1. Caiu a Selic, cai a taxa lá na ponta. Não, porque tem uma série de outros fatores, como inadimplência alta, risco elevado, questões jurídicas envolvidas, justiça pró-devedor, etc. Então, infelizmente, não. Bom, pessoal, depois de falar durante 1 hora de economia, e o programa hoje foi legal pra caramba, né? Tá sendo legal pra caramba. Agora nós vamos falar um pouquinho de política misturado com economia, porque é o seguinte, o segundo turno das eleições lá na Argentina estão se aproximando. E a gente tem no segundo turno o candidato Milei, né? De ultradireita, né? E com ele o Mercosul virou pauta. Por quê? Porque o Milei disse que, uma vez presidente da Argentina, ele irá tirar o país do Mercosul. Apesar que não é uma decisão monocrática dele, vai ter que passar ali pelo Congresso e dificilmente passa. Mas a história é que o Mercosul ganhou de novo, né, relevância aí na pauta dos telejornais. Então eu queria trazer essa pauta aqui para a mesa e ouvir de vocês, né? Qual foi a evolução do Mercosul desde a criação? Qual é a importância dele? Por que é que o Brasil, hoje, o governo brasileiro, que a gente sabe dá uma importância, o governo Lula dá uma importância muito grande para o Mercosul, ele está aí tremendo nas bases com a possibilidade do Milei vencer essas eleições e, de repente, ser um empecilho nessa temática. Queria começar com você. Vamos lá, Elaine. O Mercosul, evidentemente, que evoluiu, mas ele evoluiu aquém do esperado. Era para ser um bloco comercial muito maior, que fomentasse o comércio entre os países membros, que hoje é Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A Venezuela está fora desde 2016. Então, é muito importante fomentar esse comércio, principalmente com a Argentina. A Argentina é a nossa terceira maior parceiro comercial, tá? Tanto em importações quanto em exportações. O maior parceiro comercial do Brasil é a China, disparado, depois os Estados Unidos e depois a Argentina. Então, não dá para desprezar o Mercosul, principalmente pela relação com a Argentina. Acredito que o Milei, esse discurso dele, Elaine, é um discurso de campanha. Se ele ganhar, a realidade vai se impor e ele vai dar continuidade ao Mercosul, porque é interessante para o Brasil e principalmente para a Argentina. Ambos os países saem ganhando, dado que a relação comercial entre ambos é bastante forte, bastante estreita. O ponto dele, que eu acho, é dizendo o seguinte: eu não quero um Mercosul ideológico. Eu não quero um Mercosul onde a gente vai colocar a Venezuela para dentro porque a Venezuela tem inclinações, porque é de esquerda, porque é socialista, porque o presidente tal é amigo do Maduro. Não. Então, o discurso dele é mais ou menos esse. Eu estou fora do Mercosul, mas porque é um Mercosul ideológico. Agora, se for um Mercosul econômico, comercial, como deve ser, eu estou dentro. Até porque o Milei é um ultraliberal. Então, um ultraliberal na economia, sabe disso, Daniel? Um ultraliberal na economia, ele quer livre comércio entre os países. Então, eu acho que é muito mais uma estratégia de campanha. Se puder complementar, e eu concordo, sempre concordo com ela, é sem graça até, né? Esse é um jogo de comadre aqui. Mas a história... É o Senado, né? É o Senado. Mas, enfim, a questão é a seguinte, né? Dando um passo atrás, o que é um bom bloco comercial? É um bloco onde os países têm taxa de importação zero para todos os produtos, ou quase todos eles.
Então, é um país onde eu consiga comercializar, é um bloco onde eu consiga, por exemplo, entre Brasil e Argentina, comercializar qualquer produto como se fosse comercializar com Minas Gerais ou com qualquer outro estado brasileiro, também Argentina, também Uruguai, também Paraguai. Isso seria o desenho ideal de um bom bloco comercial. Na América, por que só tem esses 4 países na América do Sul? Porque tem um outro bloco comercial na América do Sul que chama Aliança do Pacífico, que tem Peru, Colômbia, Equador, tem outros países também do Pacífico, tem o Japão, tem a Austrália e tudo mais. E esse sim é um bloco comercial de fato, que tem taxa de importação muito baixa ou zero para a maior parte dos produtos. E ali tem um fluxo comercial enorme gerado por conta dessa queda de taxa de importação, exportação, por aí vai. Então, o que acontece? O Mercosul é um grupo muito mais político do que econômico, porque os países, apesar de estarem junto num bloco econômico, ainda mantêm altas taxas de importação de diversos produtos. E por isso que o Milei olha e fala, pois, aqui não faz sentido. Eu tenho um bloco comercial que deveria ser de livre comércio e eu tenho que pagar tanto para exportar, não consigo, o que é importado de outros países, a taxa é alta e por aí vai. Então não muda muito em relação a não ter um bloco econômico, né? Então assim, agora, como o Alan também disse que é super importante, você governar um país tem muito mais a cara de você guiar um navio do que guiar uma lancha. Você quer fazer uma grande mudança, você não vira assim o mastro, o leme, sei lá o quê, e vira de direção de uma vez. Você tem que fazer um processo gradual para aquilo. Então, por exemplo, hoje, se o Mercosul quisesse ser de fato um bloco econômico de livre comércio, sem taxa de importação entre os países e tudo mais, isso ia ser muito complicado ainda, porque os países do Mercosul, em especial o Brasil e a Argentina e dos outros países, eu não sei dizer tão bem quão avançado eles estão nesse quesito, imagino que não tanto também, mas o Brasil não está nada avançado em ter um sistema tributário eficiente, em ter regras comerciais claras, que você consiga reduzir as taxas de importação de outros países e não quebrar um monte de coisa aqui dentro. Então o processo tem que ser muito gradual, tem que ser feito com muita cautela. Então, obviamente, ele está na campanha, ele está falando aquilo que as pessoas querem ouvir e ressaltando, no final de contas, no fundo, a ineficiência, a quase não razão de existir do Mercosul quando você compara com outros blocos comerciais que de fato são para livre mercado. Gente, deixa eu colocar um ponto aqui, adicionar. Primeiro, o Mercosul, na verdade, ele tem tido um insucesso muito grande desde o começo. Para vocês terem uma ideia de números, em 2001 ele significava 18% do comércio dos países que participam do Mercosul. Em 2022 ele é 10%. Então, na verdade, ele não avançou. Ele caiu e ele foi diminuindo muito de importância. No final das contas, é um bloco político, não é um bloco econômico. Só que para o Brasil, ele tem uma importância gigantesca. Primeiro, ele é o líder do Mercosul, ele é o líder da América do Sul, e o Brasil tenta ganhar poder político e ganhar reputação fora do Brasil, né? Em todos os meios comerciais, quer fazer parte do Conselho de Segurança da ONU e tal. Ele quer ganhar essa liderança. Negociando com a União Europeia, né? Usando o Mercosul uma negociação. Então, mas ele quer ganhar isso. Demorando décadas e que... Mas ele não consegue, por quê? Vamos lá. O bloco dele é um bloco fadado ao insucesso. Mas para o Brasil, olha só, enquanto a grande maioria das nossas exportações, né, para todo o resto do mundo, China, nosso maior parceiro comercial e outros países, de produtos, de commodities agrícolas, o único local onde a gente consegue exportar produto eletrônico, produto de alto valor agregado, é no Mercosul. Então, no final das contas, o Mercosul ele é importante para emprego no Brasil, a gente tem superávit econômico com o Mercosul, a gente consegue ter uma liderança, a gente consegue ganhar poder político no resto do mundo. Ou seja, o Mercosul é um ótimo trampolim para o Brasil. Então, veja só, mas quando a Argentina e outros países veem que a situação, vamos lá, para esses outros países é negativo, o Mercosul que deveria ter taxas de importação entre os entes próximas de zero. Na verdade, existem tantas exceções e tantas regras. Vamos exportar o carro de um país para outro. Tá bom, mas agora tem um limite de 100 mil carros desse país para outro. Então, são tantas regras que existem, são tantas exceções que acabam fazendo com que a ideia de bloco econômico não exista. O Brasil tenta negociar com a União Europeia há muitos e muitos anos. Vou ser muito sincero, não vai acontecer, faz sentido. Por que não vai acontecer? Porque não faz sentido para a União Europeia fazer esse acordo. O acordo, na verdade, para o Brasil hoje, o que faz sentido
sentido é o comércio com a Argentina, como a gente estava comentando, com os outros países. Isso tudo poderia ser bilateral. O Brasil poderia ter comércio bilateral com todos esses outros países. O Brasil, na verdade, está querendo ganhar poder político com o Mercosul. Os outros países percebem isso, aí acaba não fazendo sentido. Principalmente Milei, que tem uma ideologia oposta ao Lula, né? Então, ele usa um pouco disso até para fazer o contraponto. Tem uma questão ideológica, mas o que tem por trás também é uma questão técnica. Porque é um bloco econômico que no final de contas não estimula tanto. Não produz. Não traz ganho para a Argentina, né? Por exemplo, olha o que está acontecendo na economia do Paraguai agora. Eles têm um sistema tributário muito mais simples, muito menor, em termos de alíquotas menores e tudo mais. Pô, a economia lá está avançando pra caramba. Taxas de importação de produtos tecnológicos e tal, muito mais baixos. Então, no final de contas, eu tenho certeza que se você for olhar o quão importante, por exemplo, para o Paraguai é o Mercosul, eu vou falar, não é tão importante assim no final de contas, né? Dá para fazer relações comerciais bilaterais de forma até muito mais eficiente. Então, é um bloco que, por conta de ideologias e tudo mais, e, enfim, essa noção de proteger a minha indústria e não querer entrar na cadeia global de suprimentos, que é o que o mundo faz. Tem que produzir tudo aqui no Brasil, porque senão não tem desconto tributário. Então o carro tem que ser todas as peças feitas aqui dentro, sendo que no mundo você faz carro com peças de 200 países diferentes. Então, é uma visão antiga que se reflete num grupo econômico, num bloco comercial, que não faz comércio tão bem quanto poderia fazer um com o outro ali de forma direta. E olha só, significa 1% do comércio exterior do mundo inteiro, ou seja, nada, é irrisório, né? E tem uma ideia também de blocos econômicos, como a União Europeia, né? De ter moedas comuns e tudo mais. Você só consegue, e teve até uma discussão disso, tive até aqui, falando aqui na Jovem Pan sobre essa ideia da moeda comum entre os países e tudo mais, o Lula estava comentando sobre isso. Cara, você só consegue fazer isso quando a sua macroeconomia dos países estão andando, são próximas, existe uma certa unicidade entre a macroeconomia, existe uma relação de confiança entre o que acontece nos outros países. E aí a gente pega o nosso maior parceiro, que é a Argentina, com juros, com taxa de juros e inflação acima de 100%, completamente descontrolada como era o Brasil há 25 anos atrás. Então, nem as outras condições, né, que a gente precisaria ver nos outros países para que isso aqui fosse, de fato, um bloco econômico, que a gente começasse a organizar a casa e fizesse com que esse bloco fosse mais importante, a gente consegue ter. Então, de fato, o Mercosul, nada me indica que ele vai conseguir mudar esse jogo em 2024, 2025 e tudo mais. Realmente está sendo utilizado pelo Brasil para essa questão política e como para o governo, agora o governo mais à esquerda, do PT. Ele se utiliza mais disso, se utiliza mais as relações com o resto do mundo. Agora, o tema Mercosul ganhou muito mais importância vis-à-vis o que a gente tinha de importância no governo Bolsonaro. Existe a possibilidade do Mercosul acabar se Milei for eleito? Eu acho que dificilmente, devido à relação muito forte de comércio entre Brasil e Argentina. Aí envolve uma série de empresários. Eu acho que acabar, não. Mas enfraquecer, sim. Né? E aí só fomentar esse comércio bilateral entre os dois países e esquece Venezuela no bloco. Isso aí, né? Porque daí ele vai falar, ou eu, ou Mas a Venezuela tá namorando ali o BRICS, né? Uma coisa que eu acho que, assim, às vezes... Mas não é um bloco comercial daí, o BRICS. Aí é mais um, né? Um bloco de influência geopolítica. Uma coisa que tem razão. Natureza diferente. Natureza diferente. Agora, uma coisa que eu acho que, assim, muitas vezes a gente não percebe, porque... Às vezes a gente tem capacidade de avaliar muito mais aquilo que está distante da gente do que aquilo que está muito próximo da gente. E nós, brasileiros, muitas vezes não percebemos o quanto que a nossa economia é fechada, o quanto que o Brasil faz pouco parte do comércio internacional. Então, como o Rica disse aqui, o Brasil tem uma das 15 maiores economias do mundo, ao mesmo tempo corresponde a 2% do comércio internacional, é muito pouco. A gente é uma economia muito fechada. A gente está muito mais próximo do que a gente imagina de uma Alemanha Oriental na época da Guerra Fria, sabe? Com carro defasado, com um monte de produto caro e, sabe, que não faz... Então, assim, é só você pensar em exemplos simples. Algum amigo vai para os Estados Unidos... O que você já pensa? Traz aí alguma coisa pra mim aí e tal, um tênis, um celular. A gente tá em 2023, cara.
Está em 2023, tá pedindo para amigo trazer computador. É um negócio que muitas vezes... E tem uns malas que pedem, né? Eu já trouxe bicicleta. Eu sou um amigo tão bom que eu já trouxe bicicleta. Não, você não é é um possível, santo. Você é um santo. Já me pediram um carrinho de bebê, Eu já amplificador. Eu falei, não tem condições. Um monte de Eu já família. trouxe carrinho de bebê. Mas é o absurdo, né? É o absurdo do Brasil, semana, né? vai pra Miami, isso aí. compra tudo o enxoval do bebê e volta pra cá. Por quê? Porque a Eu gente fiz tem... isso. Exatamente. Eu também. Mas isso mostra como que a economia realmente está muito desestruturada, como que os números são ruins, as taxas de importação não são legais. pedras. E pegando o seu absurdo. gancho do enxoval de bebê, que eu tenho conhecimento de causa, a questão não é só o preço. É a Variedade. Variedade. A gente fica preso no que a gente tem hoje, que a gente não produz novidade. Exato, vai numa farmácia nos Estados Unidos. O brasileiro vai. um shopping, né? Adora ir em farmácia nos Estados Unidos. CVS. Eu tô Entra lá. tanto Porque nessa tem de fala tudo. de Daniel Tem um monte José. de coisa, tem um monte de produto, de suplemento, de não sei o quê, um monte de coisa que nem sabe que. Por quê? Porque a gente chega aqui e não tem variedade, não tem qualidade, o preço é caro. É uma economia. Exatamente aquilo que eu falei antes. A gente tem uma economia que tem um tumor no cérebro. E a gente vive dando remédio pra dor. São 25 tipos de band-aid diferentes quando você vai nas farmácias americanas. Eu compro um monte para minhas bebês, minhas crianças. Coisa que a gente não tem aqui. Claro, essa Remédio diversidade de dor de cabeça, produtos, pra manhã, né? pra tarde, pra noite, pra filho, pra mulher, pra nenê. Sim. É duro. Bom, chegou a grande hora que eu vou contar um novo quadro que eu e a Mel, diretora desse programa, elaboramos para a nossa audiência. A gente decidiu que todo final de semana, no Linha de Frente, a gente vai trazer um quadro de utilidade pública, né? Contar para as pessoas de casa alguma coisa que elas possam tá aí sem conhecer e podem até cair eventualmente num golpe, né? Então, este final de semana eu conversei, né, com a Vanessa, que é a doutora Vanessa, que é uma oficial de justiça, e ela esclareceu pra gente, a gente vai rodar essa entrevista, ela esclareceu pra gente se as pessoas, né, se nós podemos ser citados ou intimados via WhatsApp ou qualquer portal, plataforma de mensageria, né, Telegram e qualquer outro assim, por mídias sociais e por e-mail, né? Que é uma coisa que a gente às vezes recebe, né? De repente você se depara lá com um e-mail, a justiça está te intimando, né? Compareça, citando você. E aí, como é que eu vou saber se isso é realmente válido, se isso não é um golpe? Então, esse final de semana a gente elegeu esse tema. E cada final de semana, eu e a Mel, a gente vai escolher um tema de utilidade pública e vai trazer aqui para a mesa, né? E você aí de casa, se tiver alguma questão que você queira que a gente traga para esclarecer, manda pra gente. Você pode mandar tanto pro direct do meu Instagram, @ElaineKeller, ou para o direct da Jovem Pan, que é @JovemPan News, né? Então você manda e a gente traz aqui, a gente traz alguém para explicar, para esclarecer para vocês aí de casa. Então vamos rodar, Mel, a entrevista com a doutora Vanessa? A partir da pandemia de Covid-19, com a edição pelo CNJ da Resolução 354, é possível sim a pessoa ser citada ou intimada pelo WhatsApp. Mas é importante que a pessoa fique atenta, porque a citação ou a intimação não vai simplesmente aparecer no WhatsApp da pessoa. Na prática, funciona assim. Um servidor da justiça, que provavelmente é o oficial de justiça, vai entrar em contato com essa pessoa, vai identificar-se como sendo da justiça, vai confirmar a identidade da pessoa para ver se realmente é a pessoa que precisa ser citada ou intimada, vai explicar com detalhes todo o teor daquela citação ou intimação e só depois vai enviar para ela através do serviço de mensageria, que pode ser o WhatsApp, pode ser o direct do Instagram, pode ser, por exemplo, o Messenger do Facebook, um documento em PDF com a ordem judicial. E aí sim, com as informações que estão lá naquele documento, a pessoa pode acessar o site da Justiça e confirmar
que realmente tem um processo contra ela. O que é importante essa pessoa saber? O que o servidor pode pedir para ela? Pode pedir para ela que ela envie cópia do documento de identidade. Se ele estiver procurando por uma pessoa da família dela que já faleceu, que ela envie a certidão de óbito dessa pessoa. Se o processo se referir a uma dívida que ela já pagou, que ela envie o comprovante de pagamento dessa dívida, mas nunca esse servidor vai pedir para ela dados de cartão de crédito, senha e nem que ela faça Pix. Muito bacana. Eu queria, em nome da turma aqui do Linha de Frente, da Jovem Pan, agradecer a doutora Vanessa que esclareceu. Se você quiser conhecer o trabalho dela, ela dá várias dicas no perfil dela no Instagram, é @papodeoficial. E aí, eu já vou jogar a bola aqui para a doutora Ana Beatriz para complementar essas explicações. Então, ficou claro ali pela explicação dela que sim, as pessoas podem, né, ser intimadas aí por essas vias eletrônicas, e-mail, mídia social, etc., mas que o oficial de justiça não vai mandar simplesmente um comunicado, ele vai entrar em contato, vai se apresentar, talvez peça aí até para a pessoa relatar se ela mesmo, né, pedindo ali a cópia de um documento, tem todo um trâmite, todo um processo. E aí tem uma coisa que eu também quero esclarecer para as pessoas, quando receber um e-mail assim, é sempre importante olhar quem está te remetendo este e-mail, né? Olha lá no endereço eletrônico se é um e-mail realmente ali com o nome TJSP, por exemplo, aqui em São Paulo, .jus, né? Vale lembrar que... TJSP... monte de não, mas consoante. é Tribunal de Justiça de São Paulo, .jus. Mas eu sei, mas aqui no é Rio TJ, de Janeiro, é muito... Se fica TJRP, já me engana. Não, mas tem que ver se é .jus. Mas .jus é coloca na internet e dá um Google, dá um né? Google pra ver se aquele e-mail de fato é ou não é real. Porque quando não é real e quando é golpe, aparece lá, não, isso aqui é golpe e tal. Procura, sempre olha o remetente, não deixa de olhar e pesquisar o remetente. Não, e eu acho que tem uma coisa que é muito importante, normalmente esses golpes vêm associados a um link. Como a oficial comentou, eles não vão mandar link. Não tem link de nada. É um PDF que você pode aí baixar, e aí vai ter um número de processo, vai ter o seu nome, vai ter uma senha para você no site do Tribunal de Justiça acessar a íntegra desse processo para você saber do que se trata. E normalmente, o que já vi acontecer algumas vezes, são pessoas que enviam até cartas, golpistas que enviam até cartas. Olha, você tem um dinheiro a receber do plano verão, do não sei o que lá. Favor entrar em contato com o escritório. Aí você liga naquele número de telefone, a pessoa é super comunicativa, sabe falar super bem, elabora toda uma narrativa e fala: olha, a senhora precisa fazer um Pix da taxa de procuração para o escritório para que a gente possa fazer o levantamento do dinheiro para você. E a pessoa cai. Uma vez no meu escritório, pegaram os dados do meu escritório em um processo que eu movia em nome de um cliente e mandaram um e-mail, porque quando você entra com o processo, você coloca os dados da pessoa, inclusive o e-mail. Então mandaram um e-mail para o meu cliente, se passando por mim, pedindo para depositar o valor de uma diligência. Por coincidência e sorte, ele me conhecia pessoalmente e me mandou uma mensagem. Não é que o meu escritório não é de massa nem nada, então a gente tem esse trâmite. Ele falou: você que está me pedindo isso aqui? Eu falei: não. Tive que fazer um boletim de ocorrência, fiquei super preocupada, tive que mandar um comunicado para os meus clientes. Então, assim, esse negócio de farsa, de golpe, você sabe muito bem, tá aí mais do que nunca. Se alastrando. E tem que lembrar que todo estelionatário tem uma boa lábia. Sim, claro. É gente que, se fosse bem intencionada e fizesse o negócio certo, ficaria rico. Entendeu? Mas resolve fazer as coisas mais difíceis e cometer crime. Não, e eu acho que aí, até entrando talvez numa crítica a esse dispositivo, como ela explicou, gente, você vai ter que mandar um documento. Você vai mandar um documento para um número que você não conhece? Ó, tá aqui o link do... Não, você vai mandar a certidão de óbito de um parente seu? Eu espero que não, inclusive. E além de tudo, de novo, entrando nessa história de que a justiça prestigia o devedor e tudo mais, se alguém me liga e fala: oi, querida, você está sendo processada, você pode confirmar que recebeu a intimação? Quem vai confirmar?
Sim. Exato. Né? Eu não sei, eu queria denunciar e saber bloquear. qual é a eficácia desse método de citação e intimação. Talvez para uma audiência ou alguma coisa no meio do processo até possa caminhar melhor. Talvez juizado especial, que nem sempre a pessoa é assistida por um advogado, mas uma citação inicial eu vejo com muita parcimônia. Sim. E uma coisa para complementar é o seguinte, é a tentativa de tornar mais tecnológico um processo defasado. É o oficial de justiça que vai mandar um WhatsApp. Não, se eu quero ter uma comunicação oficial, como eu tenho com algumas empresas, no WhatsApp é com selo verde, é a organização que está falando comigo. Sim. É o banco lá que fala, manda uma mensagem, gostaríamos de falar com você. Sim ou não, não sei o quê, aí sim, aí vão lá e me ligam. Então é esse tipo de coisa que é um processo muito mais adequado. Aí barra nas barreiras de tecnologia que o governo é muito bom. Pessoal, o bate-papo tá muito bom, mas infelizmente o Linha de Frente no final de semana só tem 1h30. E aí eu vou ter que encerrar, mas antes de encerrar, quem está aqui com a gente é o Tonzinho, que já veio aqui na semana passada e está voltando para lembrar que no próximo final de semana nós temos o evento do Teleton. Eu e o Cine estaremos lá, mas você não precisa esperar até semana que vem para doar. Quer doar? Entra no site da ACD, lá tem todas as explicações, ou você pode doar pela chave Pix. Tá? A chave Pix é doeteleton@aacd.org.br, tá bom? A gente conta com você nessa linda campanha da ACD, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, agradecendo demais a sua audiência, desejando uma semana muito abençoada e semana que vem tem mais Linha de Frente e Linha de Fato, tá bom? Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.